Olha, gente, o meu entrevistado de hoje tem serviços e como tem prestados a Alagoas. Já participou de grandes operações, inclusive de prisões de parlamentares aqui estaduais. Depois foi para o Ceará, onde desenvolveu uma missão também, eu acho que dificílima, um espinho. Por lá, o crime organizado tenta tomar conta do Estado. Ele foi secretário de Segurança lá e, no momento dramático, e volta para Maceió agora e achava ele, eu penso, que ia pegar uma situação mais cômoda na Prefeitura de Maceió, JHC, do PL. Mas chega aqui e encontra uma situação onde 35 minas de exploração de salgema da Braskem começa a desmoronar, acaba com 4 bairros, obriga uma população aí de 60 mil pessoas a se deslocarem para outras regiões e Maceió se transforma num caos da mobilidade urbana. 360 mil veículos, aproximadamente, diariamente, ficam buscando saídas para poder se movimentar na cidade. O desafio é do diretor do Departamento Municipal de Transportes e Trânsito, André Costa. Eu não vou chamar de delegado, porque você já superou essa questão de delegado. Você continua delegado, claro que é um concurso, mérito seu, mas a operação agora é outra. Maceió encolheu ou Maceió cresceu? Primeiro, muito obrigado, uma honra entrevistar você. Um grande prazer também estar aqui, Arnaldo. Está aqui no programa Conjuntura e mais uma vez aqui na TV Mar, né? Fico muito feliz sempre a gente ter essas oportunidades de bater um papo, né, sobre esse tema realmente que é muito caro para todos os maceienses, para os alagoanos, por que não dizer, que vêm sempre a Maceió, né, quem vem nos visitar. A cidade encolheu e, por outro lado, cresceu. Então, a junção das duas coisas. A gente tem menos espaço, com mais veículos, né, disputando esse espaço que é menor aqui na cidade. Em especial, quando a gente vai ver o principal movimento que é feito na cidade, no trânsito da cidade. Pessoas saem da parte alta, vamos dizer assim, né? Do Farol, Gruta para lá, e vêm para a parte baixa. Centro, Ponta Verde, né? Os bairros aqui da praia. Todo dia esse movimento é feito. É o maior movimento da cidade. Pessoas descem e depois sobem. Para quem é maceiense vai entender o que eu estou dizendo. Exatamente. Mas se deslocam também pelas laterais, que vem crescendo também. Sim, e aí eu já vi uma comparação, não sei se você já viu isso, Arnaldo, que Maceió é como uma mão aberta. É verdade. Né? Nós temos aqui as vias da praia e Lagunar e 3 grandes vias. Só que a gente perdeu um dedo desses. Exatamente, a parte de Bebedouro. Do Bebedouro. Então a gente tinha 3 vias principais para fazer o trajeto, parte alta para a parte baixa e voltar. Dos 3, perdemos um. Ainda estava se criando uma via alternativa, um eixo ali, porque eu acho que está fora de combate, né? O eixo ali, ele minora o problema, mas não está longe de resolver, né? Ele não é uma linha reta, ou seja, todo tempo tem área de conflito e o carro para atravessar, então está longe de ser o ideal. Então só temos hoje 2 vias, né? Após o início da gestão do prefeito JHC, destravou um projeto de anos, que foi a Rota do Mar. Também já traz alguma melhoria também para quem vem da parte alta. Mas aí engarrafa na parte baixa ali. Aí vem a Gustavo Paiva, né? Que aí um tempo aí ficou ali complicado, já melhorou bastante, né? Verdade. Claro, quando você vem ali daquela região do litoral, só tem essa via de acesso, não tem outra, né? Então, realmente, se a gente não tivesse feito aquela intervenção, hoje, e quem já andou por lá lembra como era em 2019, 2018, que as pessoas comparam antes da pandemia. Então, se comparar com o período da pandemia, tinha muito menos veículo, as escolas fechadas, mas a gente tem memória curta, a gente compara com aquele período imediato. Mas, quando olha para trás, o trânsito já era muito pesado ali na Orla da Cruz das Almas, na Gustavo Paiva. E hoje a Orla é inquestionável, né? Ela flui muito bem. E na Gustavo Paiva a gente tem uns horários de pico que hoje, vou falar mais adiante sobre isso, mas com a implantação do semáforo inteligente, a gente hoje, e algumas intervenções de obras, vamos fazer uma ainda ali que é alargar um pouco mais ali, aquele riacho ali onde nós temos, com a ladeira do óleo, né? Sim. Alargar um pouco mais para poder passar os carros com mais tranquilidade. Então a gente já tem hoje um trânsito que é intenso, mas que ele flui, ele não fica parado ali. Né? A sensação de que a gente tem, a Braskem reconhece que ela é causadora do problema e está falando em investir algo em torno de 360 milhões de reais para a mobilidade urbana. Esse dinheiro vai dar para quê?
Olha, esse dinheiro ele vem, né, em boa hora. Ele não vai, creio eu, não vai trazer uma compensação para os problemas de mobilidade urbana que foram gerados para Maceió, mas pelo menos a gente tem já algumas questões que vão diminuindo o impacto, né, de toda essa problemática. Então, a gente tem alargamento de vias ali na Fernandes Lima, do Vale de Góes Monteiro, né? Então, hoje nós temos 3 faixas de cada lado, passaremos a ter 2 a mais em cada lado, ou seja, partiremos para 10 faixas no total. Então, isso aí já vai ser uma intervenção com esse dinheiro. Com esse dinheiro, já flui melhor o trânsito. Eles falam também que vão ajudar na parte dessa, que você defende, que essa parte eletrônica do trânsito, né? Que é esse novo visual do trânsito, esse novo trânsito inteligente. Esse dinheiro vai ser investido lá também? Isso, porque, assim, se a gente for depender só de obras, né? Primeiro, elas são muito longas, são muito custosas. A previsão é 3 anos e meio, né? Exato, são muito custosas, longas, e a gente hoje tem que aproveitar a tecnologia. Ela tem uma capacidade com ações mais baratas, mais rápidas de implementação, né? Aproveitar, trazer boas experiências de tecnologia que tem ao redor do mundo para cá. Você já tem ideia do que você está implantando na cidade? O que é que você está implantando na cidade que vai melhorar esse caos que está aí? Bom, primeiramente, previsão ainda esse mês a gente começar a funcionar todo o sistema de semaforização inteligente em mais de 30 cruzamentos semafóricos, desde ali da Praça Centenário até já ali o viaduto, né, com a... Da antiga PRF que você fala. Da antiga PRF, todo esse trajeto, todos os cruzamentos semafóricos, um funcionamento de um sistema de semaforização inteligente. O que é isso? Não confunde com onda verde, porque já botaram onda verde, não tem nada a ver com isso. É o seguinte, como é que funciona o semáforo? E assim, semáforo a gente sempre vê como motivo de retenção do trânsito. Quando você vê muitos policiais no trânsito, tem engarrafamento na frente. Então, assim, semáforo sempre é associado a algo negativo no trânsito. Mas agora não. O semáforo ele vem para resolver problemas do trânsito. Tá? Então, como é que funciona o semáforo comum hoje em dia? A gente faz uma pré-programação. Você vai lá na caixa, abre uma caixa, faz manualmente uma programação. Nesse sentido, eu vou dar tantos segundos e o ciclo vai encerrar, vai sair do verde para o vermelho, vai abrir o verde ali, mais tantos segundos ali, e eu faço o ciclo daquele semáforo. Se forem 2 tempos semáforo, por exemplo. Sim. Então, deu 100 segundos aqui, deu mais 60 ali, são 160 segundos. E prevê também o do pedestre ali? Também quando tem tempo de pedestre, né? Aí também ele estabelece um tempo próprio. O que é que nós, primeiramente, estamos fazendo já? Aí tudo pela prefeitura, não tem nada a ver com o Braskem. Essa parte sua eletrônica é a prefeitura que está bancando. A gente está fazendo o quê? Trocando essas máquinas antigas. Você tem ideia, tem máquina que era sustentada por pedaço de pau, a gente chama aqui de madeira. A gente pegou um parque semafórico aqui, algum semáforo, mais de 20 anos de funcionamento. Então, assim, uma tensãozinha de energia, aí você vê lá no centro direto, não vê mais. O quê? Semáforo amarelo piscando. Bastava chover, você qualquer era um besteirinha, exatamente, fica tudo sem semáforo funcionar. Nós estamos trocando todo o parque semafórico, são em torno de 225 semáforos na cidade, por semáforos ligados na rede 4G, que é até algo que é utilizado para... Com energia solar? Alguns com energia solar, não todos, mas já na 4G. O que é que isso já traz um ganho? Remotamente, a gente já faz programação, faz teste. Vamos dar mais tantos segundos aqui. Não precisa mandar uma viatura lá. Tu vai ter um técnico ali só para monitorar isso. Eu pego aqui, eu posso pegar o meu celular, acessar aqui e mudar a programação. E ver o resultado daquilo ali, avaliar depois. Né? Então, e esse semáforo inteligente? Aí o inteligente é outra etapa. Então, 4G, toda a cidade, a gente ainda vai ligar na 4G. Hoje já temos as principais vias. Gustavo Paiva, Fernandes Lima, Menino Marcelo, entre outros, já está todo na 4G. Jacintinho, aquele caos do Jacintinho. Todos já estão 4G, as principais vias. Leste-Oeste. Aí uma outra etapa que não é para todos os semáforos da cidade. Mas, por exemplo, já instalamos na Gustavo Paiva e agora está sendo instalado, na previsão esse mês ainda, de junho, funcionar nesse eixo da Fernandes Lima e do Vale de Góes Monteiro. Semáforo inteligente, o que é que muda? Não existe Tem no início uma pré-programação, mas assim, não é fixa essa pré-programação. Ele se programa? Aí vem o que acontece. Tem câmeras associadas ao semáforo. Essas câmeras, elas detectam a presença de veículos. Ela sabe o que é um veículo e o que é uma pessoa, por exemplo. Então, ela vai contar os veículos nos sentidos da via.
E aí, em Quando cima tiver dessa maior contagem, volume... Exato. Em cima dessa contagem, ela vai liberando mais o fluxo de um lado, retendo do outro. Então, diminui aquela sensação que você está assim, ó. Você está aqui parado no trânsito, no vermelho, e você não está vendo o carro passar, mas você está no vermelho parado. Não. Se não tem carro passando lá, o semáforo vai liberar logo você aqui para você atravessar. Boa. Entendeu? Então, por exemplo, a gente chegou a Mas isso instalar... também, esse sistema inteligente prevê também esse movimento do pedestre. Também tem a questão do pedestre que é observada, né, para chegar nesse tempo. Que esse tempo, esse ciclo, como eu expliquei, quanto tempo de verde para cada lado, esse tempo ele não é mais pré-programado. Ele é decidido em tempo real. Sim. Uma inteligência artificial faz o cálculo, roda um algoritmo também para fazer toda a sincronização do eixo. O que seria 5, 6 homens, ele faz em questão de segundos. Não, a decisão em segundos, né? Então, assim, ele decide em tempo real. Isso é um software que a gente adquiriu da Austrália, né? E lá funciona, você viu funcionando? Funciona não só lá. Esse software já é fornecido em vários países, né? São bilhões de veículos que diariamente passam pelas câmeras desse software, já usado e testado todo mundo. É um dos melhores. No Brasil é o pioneiro? A Maceió não? Creio que o Brasil é um dos primeiros a usar esse software. Existem outras soluções também semelhantes, mas esse são poucas cidades ainda que usam. Agora, a outra sensação que tem também, é que a gente vê em algumas cidades, já aconteceu comigo, de eu não precisei avançar. Eu ultrapassei um pedacinho da faixa de pedestre e fui multado pelo sinal. Isso vai, nesse equipamento inteligente, isso vai ser também detectado dessa forma? Nesse agora não. Aí nós temos um outro projeto que está em andamento, que é para a gente reformar todos os sistemas do DMTT, né? Trocar, na verdade, né? Assim, a gente tem sistemas ainda... Para o que existe de tecnologia hoje, a gente recebeu né, já de outra gestão, está quase que no tempo das cavernas. Né? Então, a gente precisa... Bem superado, né? Bem superado. A gente precisa renovar. A gente não tem câmeras com inteligência embarcada, a não ser essas que a gente colocou agora, mas as câmeras que já existiam não tem nenhuma inteligência embarcada, não faz leitura de placas, né? Tudo no visual. Você depende de um humano estar do outro lado e acompanhando a câmera, né? Então a gente quer trocar... Congelar a imagem para poder pegar a placa, né? Aí ele volta, tipo rebobina, né? Volta aqui um pouco, olha a imagem, vê qual... Teve infração, não teve? Um grande parceiro da Secretaria de Segurança é aquela central. Você ainda tem aquela central? Temos lá o NOI, no Núcleo de Operações Integradas. Então, a gente vai estar finalizando já um processo para contratar novos sistemas, pegando o que há de mais moderno no mundo, inclusive na área de tecnologia e de segurança pública, trazer um sistema que nós desenvolvemos no Ceará quando eu fui secretário de Segurança lá. Não sei se você ouviu falar, chamado de SPIA. Ouvi falar. Ouvi falar, pronto. Para resumir, o que é que ele faz? Todo dia, lá no Ceará, cerca de 4 milhões de placas são lidas em rodovias e nas grandes cidades. Sabe a situação daquele carro? A gente passa o carro e em 0,0 alguma coisa segundos, ele já faz o quê? Ele reconhece a placa, ele vai ver, por exemplo, quem é o proprietário, ele vai ver se aquele veículo consta como roubado, furtado ou envolvido em algum crime, ele vê se o proprietário tem mandado de prisão aberto, se está com a CNH vencida. Então, ele já gera alertas automatizados para que a gente direcione as equipes para situações que realmente são suspeitas. Então, isso vai ajudar, como ajudou lá, certamente a Polícia Militar aqui. Tá? A gente tem toda a intenção de disponibilizar isso, além da Guarda Municipal da Prefeitura, mas também para o Estado. Né? Uma integração no sistema de segurança. Né? Se os políticos lá, os gestores, têm divergência, mas a segurança, claro, acho que está bem maior. Né? Está muito acima de qualquer discussão. A gente está tratando de vidas e patrimônios, né, das pessoas. Então, a gente tem total interesse, né? E já com base toda a experiência, passei 4 anos como secretário no Ceará, então, de segurança pública. Então, a gente sabe a importância que tem essa integração entre os órgãos e disponibilizar toda essa inteligência, né, que a gente vai ter acesso. Esse investimento, você diz que é todo da prefeitura, né? Quanto, mais ou menos? Olha, esse sistema semafórico, né? O da Gustavo Paiva nós fizemos, o da Fernandes Lima e esse parte de sistemas a gente está fazendo num acordo junto com a Braskem. O semafórico, por exemplo, da Fernandes Lima, contrata algo em torno de 6 ou 8 milhões de reais, né? E a gente já está finalizando para ver o valor dessa parte de sistemas e câmeras, né? Sim. E a gente faz esses investimentos também no semáforo da Gustavo Paiva
com recursos próprios. Né, porque nada mais justo, quem causou o problema é que pague por isso, né? O contribuinte já tem uma continha aí bem boa para pagar, que tem IPTU e outros impostos. Exatamente. Agora nós temos esse problema gerado pelas minas da Braskem, que acabou com 4 bairros e um pedaço do Farol, que de certa forma influenciam esse caos que nós estamos vivendo aí. Vocês estão buscando alternativa, construção de duplicação de vias, da Fernandes Lima, essa coisa toda. Mas nós temos um problema do transporte coletivo, que é outro problema que se herdou e é crônico na cidade. Se fala que o alagoano, o maceiense paga muito para um transporte aquém. Como é que está hoje a situação, você diria? Eu acho que esse aí talvez o maior desafio que a gente pegou nessa atual gestão, né, lá pelo DMTT, que realmente pegamos um sistema de transporte totalmente falido, né? No início tivemos um grande desafio que uma das 4 empresas que atuava, ela não vinha prestando serviço, era totalmente distoante do prestado pelas demais empresas. Se já era ruim das outras, dela era muito pior. Então, a gente conseguiu tirar essa empresa do contrato. Teve uma que faliu, é essa que você está falando? Exatamente. Tirou do contrato porque, pra você ter ideia, por exemplo, a gente faz toda a programação. Ela não chegava a cumprir 30% das viagens. Imagina que é você esperar um ônibus e a cada 10 que você estava esperando só passarem 3. E essa é uma reclamação que era constante. Constante. Né? Então, você tem ideia do volume de passageiro hoje na cidade? Hoje nós temos, por mês, entre 3,5 a 4 milhões de passageiros ao mês. Ao mês, né? E quantos carros, quantos ônibus? Olha, nós temos, nos dias de pico, né, nós temos em torno de 450 ônibus circulando, né, de segunda a sexta, quando não é feriado. Numa frota de um pouco mais, em torno de 550, tem uns ônibus reserva também, mas rodando 450. E 3 empresas agora? Agora são 3 empresas. Então a gente pegou esse sistema, teve que tirar uma empresa de dentro, teve que discutir toda a questão de financiamento, porque o modelo de transporte público não é só no Brasil não, fora. Eu estava até olhando hoje que subsidiado? Berlim, por exemplo, subsidia 600 milhões de euros. Acho que por ano ou é por mês, então assim, volumes altíssimos, né? Porque não se sustenta o transporte. Então, aqui a gente partiu para esse desafio de subsidiar, entendendo, não é dinheiro para as empresas, é dinheiro para a gente poder trazer melhorias e manter, e investir, inclusive, né? Então, graças a isso, nós conseguimos, por exemplo, de início, baixar a passagem de ônibus, que era 3,65 para 3,35. Hoje está em quanto? 4? Recentemente passamos para 3,49. 3,49. Apenas o Vale Transporte, que é bancado pelas empresas, foi a R$4. Mas para o cidadão que paga do seu bolso, o estudante, se precisar pagar, além do passe livre, pagar mais passagens, que tem um limite do passe livre, 44 ao mês. Se ele precisar comprar mais passagens, ele paga meia em cima de 3,49. Então, hoje a gente tem uma passagem mais barata que o início da gestão. É a passagem mais barata de todas as capitais do Brasil. E mesmo assim trazendo melhorias. Vamos lá. Passe livre estudantil, desde 2021, né, já foram assim, mais de 23 milhões de reais que os estudantes economizaram no bolso, né, que é pago através do passe livre estudantil. Temos aí mais de 8 milhões de economia para o cidadão. Depois, em 2022, começamos com o Domingo é Livre. A gente garante hoje, se você quiser circular de ônibus em Maceió, você pode pegar quantas viagens quiser gratuitamente aos domingos. Mas tem que apresentar o cartãozinho? O cartão, precisa usar o cartão na modalidade cidadão, né, que é uma das modalidades, que é exatamente para a gente poder saber, fazer pesquisa de origem e destino, poder melhorar onde está tendo muito embarque para botar mais isso, né? Para poder estudar esses números. Para o então, desempregado. Precisa. O desempregado, a gente tem hoje passagens, né? A gente dá 24 passagens para 2 meses. Porque foi o que a pandemia gerou, né? Nós geramos 50% da população das cidades, as pessoas ficaram desempregadas. Isso, então, ou seja, com 24 passagens, 2 meses, a gente dá a oportunidade dele fazer 12 viagens para levar currículos, né? Para buscar emprego durante esse período de 2 meses. Então, essas vantagens e agora também essa grande novidade que é o geladão. Antes de você falar do geladão, que eu quero falar exatamente essas 3 empresas, as 4 empresas, uma era um caos, os ônibus não chegavam ao destino, né? De vez em quando a gente encontrava eles quebrados e a população irritada cada vez mais. Mas a qualidade dessas 3 que ficaram, uma outra que se destacava, mas também não era lá essa coisa toda. A prefeitura passou a exigir, já que está subsidiando, quanto por mês? Hoje a gente está pagando o valor de 5 milhões ao mês, né? Para as 3 empresas. Totalizando para todo o sistema, para o consórcio, né? 5 milhões de reais ao mês, ou seja,
dá uma conta aí de 60 no ano, né? O que ainda é um valor bem aquém, até da necessidade realmente pelos cálculos. Hoje a gente tem domínio dos valores, né? Do quanto realmente custa o sistema. Não tem mais nada no papel nem na ponta do lápis, não é? No computador, né? Não era feito sequer controle. Antes não tinha nenhum controle. Não se sabia o quanto custava, o quanto estava deficitário o sistema, não é? Era fácil fraudar. De um lado ou do outro, né? Por isso que era problema com o Ministério Público todo ano. Isso acabou? A gente hoje tem uma relação muito boa com a MP. Hoje eu percebo, existe uma relação de confiança com o trabalho que a gente desenvolve, né? A doutora Fernanda, doutor Max na parte do consumidor, que, por exemplo, acompanhou esse aumento da passagem recente que nós fizemos, né? Acesso a todos os dados, a gente tem os estudos para mostrar, né? Ninguém chuta o valor de uma passagem. O critério não é se é a inflação, não. O critério é quanto custa o sistema, quanto a prefeitura pode arcar com subsídio. Quanto é a manutenção do ônibus, tudo E quanto, né, vai realmente ter que se pagar o cidadão na ponta para poder manter tudo isso. A qualidade dos ônibus. Isso, é isso que a gente, assim... Nesses 2 anos e meio que você está à frente, né? O que mudou? Principalmente, assim, renovação na frota, que nunca havia sido feita, né? Então, desde que entrou o contrato, já entraram ônibus que não eram novos, não eram 0 quilômetros, né? Poucos eram. Então, a maioria dos ônibus já eram usados, que entraram no contrato, que começou a executar no início de 2016. Então, 16 até 21, quando a gente entrou... Eram ônibus novos. Os mesmos ônibus, eram sempre os mesmos ônibus, né? E aí, aquela realidade, quebrando e tal. Ainda temos sim, ônibus antigos, mas já foram adquiridos, primeiramente, um lote de 8 ônibus sem ar ainda, foram os primeiros 8, mas já com porta USB, já com algumas novidades. E quer dizer que o passageiro, o estudante principalmente, pode ir ali no celular... Pode carregar o celular, né, na porta USB. E tem sistemas de... Alguns com Wi-Fi também, né, também nos terminais também com sem Wi-Fi. onerar. Sem onerar. E né? Quando vai para o geladinho? Aí tem um geladão. Um geladão. Aí vem um geladão. É geladão mesmo, você já andou nele? O nome é geladão, se você olhar na... Mas é gelado mesmo? É gelado. Não é só uma fake news, não? Não. O pessoal às vezes tem reclamação que passa muito frio dentro, né? Essa época agora de chuva, então, tem gente que usa casaco mesmo, né? Sai de casaco, quando desce, aí tira o casaco na hora e quando volta pro ônibus, bota o casaco de novo. Que bom. Então... A onera o trabalhador, não? É o geladão? Então, nunca tinha onerado, né? A gente sempre vinha mantendo essa passagem a R$ 3,35 desde o início da gestão, baixando 30 centavos. Só que agora o que aconteceu? Alguns fatos novos, né? Vamos lá. O último deles foi porque o próprio governo do estado agora aumentou a alíquota, né, do ICMS para o combustível, o diesel dos ônibus, inclusive. Voltou, né? A estaca então, assim, anterior. A maioria dos estados, eles têm uma política de desoneração desse ICMS, né, do combustível, do diesel, até de PVA também. Você vê, desonera PVA de mototáxi, de vários tipos de transporte, mas não do ônibus, que transporte coletivo. Do transporte coletivo, que é a melhor opção para as cidades. Não desonera isso. Então, com esse último aumento, aí teve um impacto ainda maior no custo do sistema e aí a gente precisou realmente fazer um reajuste da passagem, ainda que pequeno, para o passageiro comum, 14 centavos a mais, né? No valor da passagem e, como eu disse, mantendo ainda a capital mais barata do Brasil. E no geladão, hoje, além dos 8 primeiros sem ar, a gente já colocou 65 ônibus com ar-condicionado. Geladão. Geladão, 65 geladão. Quer dizer, 8 ônibus tradicionais. 8 tradicionais e 65. Daqui a pouco vamos ter todo mundo geladão aqui. Esse é a nossa meta ainda, né? A gente está caminhando para isso, existem outros 10 já encomendados, a gente chegando aí também, talvez mais 25, chegando perto dos 100. O cara também fala, rapaz, uma entrevista dessa, você acredita que já estamos conversando aqui há 25 minutos? Eu não acredito. Eu também não acredito, mas tá bom, tá legal. E o que muita gente está nos acompanhando, porque a gente percebe esse esforço da prefeitura, há um esforço também da sua gestão, do que você já conhece de país, de mundo, mas a cidade não é só transporte coletivo. A cidade algumas cidades já inteligentes, sem a parte eletrônica, se movimenta por bike, bicicletas e outros meios. Nós estamos pensando numa Maceió que pode ter um outro tipo de mobilidade que não seja só de ônibus, ou de transporte, de carros? Sim, primeiro, sim, a cidade não tem plano de mobilidade urbana, né? A gente já tem um processo, já finalizando essa parte. Vai entrar no plano diretor?
Também tem o plano diretor, mas à parte existe um plano de mobilidade urbana, né? Então a gente já está finalizando o modelo de termo de referência, os documentos iniciais para a gente poder licitar uma consultoria para nos ajudar nessa construção, porque a gente tem técnicos no DMTT, mas tem o problema do dia a dia. Então, para você montar um plano desse, robusto, é importante trazer uma equipe de fora que nos ajude nessa missão. Porque nós temos deslocamento de muitos trabalhadores ainda, na parte alta da cidade, nas laterais. Muita gente ainda usando carro, e outros precisando de bicicleta e atropelamentos, né? Precisamos melhorar mais para incentivar mais. Então, além do plano de mobilidade, a gente já montou um plano cicloviário. Então, como é que nós encontramos? A curto, médio prazo? A médio prazo, eu diria médio prazo. Qual era o cenário que a gente tinha quando chegamos aqui em 2021? A cidade toda, 30 quilômetros apenas, é muito pouco, 30 quilômetros de malha cicloviária, ciclovias e ciclofaixas. Né? Hoje já temos quanto? Aí já passamos hoje dos 60, já dobramos. Né? Mas ainda é pouco, né? Ainda é pouco. A nossa meta, a gente está agora na etapa de... A gente saiu do contrato emergencial de sinalização, estamos agora trabalhando para licitar um novo contrato. E aí esse período agora também de chuvas, né, que dificulta a pintura. Quando a gente retomar com o novo contrato e já passando essa etapa de chuvas, dos 60 a gente quer chegar ao final do ano pelo menos com 100 quilômetros. Então já tem esse planejamento e conectando, porque era um pedaço de ciclofaixa ali que não levava de lugar a lugar nenhum. É verdade. Então, assim, a gente está conectando essas ciclovias e ciclofaixas. As pessoas possam... Você vai... Hoje, no Rio de Janeiro, você anda quase toda a orla. Sim, né? Vou dar um exemplo. Você hoje tem a ciclovia da Fernandes Lima, a primeira etapa chegando até a Facima. Quando você chega na Facima, você consegue pegar aquela principal do Canal Ouro Preto e já tem uma ciclofaixa integrada. Você sai da ciclovia da orla, por exemplo, chegando ali na Praia da Avenida, então a ciclovia, você consegue pegar uma ciclofaixa passando ali em frente ao hospital HGE. Vai conseguir andar na cidade de bicicleta. Você vai para o HGE, passando pelo HGE uma ciclofaixa e outra ciclofaixa na Siqueira Campos, que é a do torcedor, que a gente chamou de torcedor. Sim. Inclusive ela tem ela, em vez de só cor vermelha e branca, a gente botou o azul também para... Vermelho é bom. Eu gosto também, mas tem que atender a todos, né? E ficou mais democrático. Então, a gente fez uma ciclofaixa ali diferente, bonita. Então, conectando, né, para dar mais segurança e atrair que mais e mais pessoas saiam dos automóveis, dos carros, dos veículos individuais e passem a utilizar bicicletas, outros meios de transporte. Ele está me avisando lá que eu estou em cima do tempo, do laço, eu quero aproveitar ao máximo aqui e dizer o seguinte, além desses projetos, como o Maceió está sendo pensada a curto e médio prazo, em questão de mobilidade, transporte e trânsito? A curto prazo, para trazer algumas melhorias, é o que outras grandes cidades fizeram ao longo do tempo, né? Binários, a gente ordenar o trânsito. Quando você cria uma via nova e não ordena, como é que ela funciona? Você vai nos dois sentidos e você pode estacionar em qualquer lado. Então, a gente passa a ordenar. As vias passam a ter sentido único, proibição de estacionamento, em alguns casos dos dois lados, como a gente tem feito agora na Ponta Verde, por exemplo. Aqui em algumas vias aqui já dá uma desafogada boa na orla, né? Então, proibição de estacionamento. A gente está trabalhando com alguns horários para o pessoal poder estacionar à noite, que já cai mais o fluxo. Você já pensa em estacionamento público de grande porte? Não? Tem também alguns projetos, alguns pensamentos, iniciativas nesse sentido, né? Para o centro, também ali para a proximidade da orla. A cidade tem jeito? Tem, com certeza. A cidade se movimenta? Se movimenta. E rapidamente, o que você aconselha, nesse momento que estamos nessa execução, vai levar aí uns 3 anos, para algumas coisas funcionarem, os sinais de trânsito vão funcionar já a curto prazo, mas para a cidade, o que você recomenda nesse momento? Quer dizer, você tem que pensar numa cidade que está em obras. Sai mais cedo? É algo que ajuda também, né? Você se programar bem, né? Usa os aplicativos aí que vai dar uma previsão de chegada, né? Para onde você precisa ir. E sempre acompanhar essas mudanças que a gente tem feito. São vias que você anda ali um pouquinho mais, mas você vai pegar uma via mais livre, né? Sem carros estacionados. A curto prazo, é multa ou orientação? Os dois, né? Tem que vir os dois. A gente sempre orienta, sempre trabalha, tem iniciativas de educação. Vamos retomar agora. Quando não se obedece, é a multa. Blitz educativos, mas infelizmente tem muito condutor realmente que só aprende quando. E olhe lá, né? Quando recebe autuações, infelizmente elas são necessárias. André, vou deixar já de pronto aqui um convite. Eu vou ver aí a agenda do programa. Você vai ter que voltar. Voltarei. Pode Primeiro foi uma comigo. honra lhe entrevistar, muito grato. E a cidade tem jeito. Com certeza, eu acredito. Gente, muito obrigado, muito obrigado.